Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, consoante o local nos, eh, de onde se conectam conosco. Muito obrigado pela vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. A Academia Angolana de Letras saúda cada uma e cada um de vós. Hoje vamos ouvir o sociólogo e linguista Gilson Lázaro, que nos vai falar de espaço e pobreza em bairros de Luanda. Eu passo a apresentar o moderador desta quinzena, que é o sociólogo Cláudio Tomás. Cláudio Tomás, como já disse, é sociólogo, começou a sua carreira académica em 2008 como assistente de investigação no Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Bom, tem participado numa série de projetos de investigação, normalmente sobre Angola. É doutor em estudos africanos pelo ISCTE e licenciado em Sociologia pela Universidade Agostinho Neto. As suas áreas de investigação são conflitos armados, processos de reconciliação pós-conflito, poder, Estado e religião em África. Bom, conflitos armados e processos de reconciliação, isso não tem nada a ver com o seu matrimônio, né? Por lá não há conflitos, nem processos de reconciliação pós-conflito, ainda bem. Atualmente é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Cláudio Tomás, a quem passo desde já a palavra para apresentar o nosso conferencista do dia e dirigir os trabalhos a partir de agora. Por favor. Pois não ativei o som, peço desculpa. Peço desculpa. Então, quer o moderador, quer o conferencista podem já ativar. Ia pedir ao Gilson para ativar o som também. Ok, obrigadinho. Faz favor. Muito obrigado, professor Paulo Carvalho, e quero agradecer a presença de todos e de todas em mais um fórum, este fórum de discussão muito distinto que vem sendo patrocinado e promovido pela Academia Angolana de Letras e particularmente o seu presidente, o professor Paulo Carvalho. Gostava de cumprimentar muito especialmente, primeiro é que gostava de cumprimentar especialmente a todos e a todas, mas muito especialmente aqui o nosso convidado ilustre, só porque entre nós foi o único que até agora, até pelo menos que está presente, ganhou o prémio literário Camões, que é o Pepatel. A professora Inocência Mata ainda não ganhou, portanto, mas boa noite especial à sua presença aqui. Passo já então a apresentar para a nossa discussão, de hoje, o conferencista amigo, também de longa data, o Gilson Lázaro. Gilson Lázaro, que é sociólogo e linguista, professor associado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, é investigador colaborador no Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, membro do Conselho para o Desenvolvimento e Pesquisa em Ciências Sociais, que é o DCRIA, e membro do Coletivo pela Renovação de África, CORA, e da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, onde desempenha funções de vogal do Conselho Fiscal e membro da Comissão Eleitoral da revista Travessia, da mesma associação. Gilson Lázaro é doutor em Ciências Sociais, na especialidade de Estudos Africanos Interdisciplinares pela Escola de Sociologia
e Políticas Públicas do Instituto da Universidade de Lisboa, ISCTE, e tem a sua tese de doutoramento com o título Dinâmicas da Violência Política, Negociação da Normalidade durante e após o conflito armado em Malange, Angola. As suas áreas temáticas de trabalho são violência, reconciliação, pobreza urbana e rural, dinâmicas sociais de grupos marginais, diferenciação social, classes sociais, mídia, subculturas juvenis, hip-hop e muito mais coisas que não vou citar para não me alongar mais. Vou apenas mais um ponto aqui, que é o Gilson Lázaro tem como último artigo publicado pela Acronos, a revista sul-africana, com o título Outsiders and Insiders, Post-Conflict Political Violence and Reconciliation in Malange, Angola. Vou passar a palavra já de imediato ao nosso conferencista de hoje, Gilson Lázaro, fazendo lembrar que temos entre 25 e 30 minutos, seguidos quais nós abrimos então a discussão, a assistência e a plateia. Muito obrigado. Bom, eu quero antes de mais cumprimentar a todos pela presença e agradecer ao professor Paulo de Carvalho pelo convite para partilhar as minhas ideias com a audiência da Academia Angolana de Letras, e quero também agradecer igualmente ao professor Cláudio Tomás pela breve apresentação biográfica e pela moderação que se segue. Ora, permitam-me só partilhar aqui a tela. Eu preciso... Como é que eu faço isso? Ops. Acho que eu consigo. Está com dificuldade? Sim, tenho dificuldade em partilhar a tela. É só clicar em compartilhar a tela. Lá em baixo. Compartilhar a tela, ok. Shift. Pronto, agora vai entrar o coisa, PowerPoint. escolhe qual é a coisa que quer, que é o PowerPoint. Ok, acho que é isto, não é? O ficheiro. Será que é possível visualizar? Não, ainda não. Primeiro Ainda compartilhar não? E depois aparecem vários ficheiros que têm aí abertos, mas tem que estar aberto, Está aberto, deixa lá ver, deixa lá tentar novamente. Pois, então, como é que eu faço? Compartilhar PowerPoint, será? Compartilhar a tela lá em baixo, sim. Ok. O menu está em baixo. E agora escolhe o ficheiro que quer compartilhar. Ok. Espera aí, agora tenho que escolher o ficheiro. Aparecem todos os ficheiros abertos? Não, aqui não, por acaso aqui não. Primeiro compartilhar, abrir. Referência de sistema, onde é que está isto? Está complicado. Tá complicado. Eu posso enviar para si, professor? Enviar para mim por e-mail ou... Podia ser pela qualquer via, talvez ela via mais Está bem, rápida. pode enviar. Eu vou abrir agora o mail. Agora mesmo. Pode enviar e pode começar. Sim, ok, tá bem. Depois Eu faço isso, as duas coisas.
Pois bem, já enviei para si e eu vou agora então. Por e-mail ou WhatsApp? Por e-mail, por e-mail, por e-mail. Ok. Bom, ora bem, eu trago para hoje a apresentação do tema Espaço e Pobreza em Bairros de Luanda e uma pequena nota prévia para explicar que essa apresentação, este texto, na verdade, resulta de um projeto de pesquisa levado a cabo em 2016 no âmbito do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica, perdão, no Centro de Estudo e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, levada a cabo entre uma equipa angolana e norueguesa. E eu estive a coordenar a pesquisa pela parte angolana. Portanto, o texto é resultado de uma parte pequena de um projeto de pesquisa um pouco mais alargado. Portanto, que eu vou partilhar com a audiência hoje é tão somente a parte qualitativa do projeto de pesquisa, porque não vou poder partilhar a parte quantitativa, porque isso implicaria uma maior elaboração, maior explicação do projeto em si. Ora, eu não sei se o professor já está a partilhar a tela. Não, ainda não, porque ainda não recebi o Ok, e-mail. tá bem. Então, eu vou avançar de qualquer modo. Ora, como nota introdutória, gostava de dizer que esse trabalho, né, Espaço e Pobreza em Bairros de Luanda, parte do pressuposto de que uma das formas para a compreensão do fenômeno pobreza urbana numa cidade como Luanda está consubstanciada na articulação entre pobreza e espaço, ou seja, o espaço é para nós uma das formas a partir do qual permite-nos perceber o fenômeno pobreza urbana. Acho que é. Okay. Pois bem. Ok. Eu estava... Pois, exatamente isso. Ora bem, dizia então que uma das chaves para a compreensão da pobreza é o espaço. Espaço físico, mas não só o espaço físico, né? Espaço físico, mas quer na dimensão física, por um lado, quer na dimensão das relações ou das dinâmicas que resultam das relações que as pessoas estabelecem, mas também do espaço habitado, a forma como as pessoas habitam o espaço e a forma como elas reproduzem esse mesmo espaço. Ora, e para isso, para a compreensão usando o espaço ou a articulação, a relação entre espaço e pobreza, pretendemos responder os seguintes pontos. O primeiro deles é ver a pobreza urbana em Luanda a partir da sua matriz, particularmente da sua matriz histórica, e perceber exatamente neste percurso histórico de Luanda quais foram as rupturas, quais foram as continuidades nessa relação precisamente entre espaço e a condição de utilização e a condição de habitação e de organização do próprio espaço. Por favor, pode passar para o... Pois. O segundo é demonstrar como é que a situação de ausência de trabalho formal, a carência material e escassez de rendimento e constitui uma das características dos pobres urbanos luandenses, que está intimamente associada à maneira como este espaço é repartido, como ele está configurado, como ele está organizado. O terceiro é verificar em que medida as velhas e as novas bolsas de pobreza que emergiram no interior e ao redor da capital angolana, tomando como casos de análise 4 bairros de Luanda, nomeadamente o bairro do Catambor, que eu depois mais a seguir apresentarei com maior propriedade, bairro do Catambor,
Westmaca, Paraíso e Calauenda. E como é que eles representam uma articulação entre a expansão do circuito inferior da economia urbana e a expansão dos limites espaciais, que representa aquilo que chamamos a topicalização dos pobres na cidade. Pode passar, por favor. Bom, e tendo isso em mente, bom, pensamos a Luanda, como dissemos inicialmente, a partir da geografia, perdão, a partir da história. Ora, há alguns aspectos que nos permitem verificar a transformação da cidade. Primeiro, a cidade conheceu uma transformação nos vários sentidos, variedíssimos sentidos, e a resistir o crescimento demográfico, né, que resulta do êxodo rural, da concentração populacional em determinadas zonas, mas não só. Existem outros aspectos também a referir. Segundo, a expansão da malha urbana e de bairros periféricos. Em alguns casos, a manutenção de bairros antigos e o surgimento de novos bairros. Terceiro, a mobilização, que se verifica uma mobilidade ascendente e descendente, ou seja, a partir da divisão econômica e social, né, digamos assim, quer do espaço, quer exatamente dos segmentos sociais e por aí fora. Quarto aspecto, a construção e reconstrução, ou seja, isso implica mudança de hábitos, mudança de mentalidade, mudança de conservação e mudança na forma de habitar o espaço, na forma de percepcionar o espaço, na forma de utilização de materiais para a própria construção de infraestrutura, né, por exemplo. E quinto, deslocamentos forçados, demolições, no caso, demolições forçadas e voluntárias, porque há também uma movimentação de populações por razões outras, que não sejam necessariamente razões de força. Bom, posto isto, deixa-me apresentar então o argumento central dessa discussão. Argumentamos que o espaço é constitutivo da pobreza em Luanda, na medida em que não houve propriamente um processo de empobrecimento de segmentos populacionais urbanos. Houve, pelo contrário, um processo de formação espacial da pobreza, na medida em que a pobreza é uma consequência da tentativa de assimilação da cidade africana, um macrocosmo com características culturais, políticas e econômicas específicas à cidade colonial. O protótipo desta integração precária são os chamados museques, e há alguma literatura sobre isso, ou seja, os bairros pobres mal assimilados pela cidade colonial que passaram a existir, quer como antítese, quer como complemento ao conjunto propriamente urbano da cidade, a chamada baixa cidade, a baixa da cidade. Com matizes distintas, tal ambivalência perpetuou-se até os dias de hoje, na medida em que a forma de administração do espaço mudou do ponto de vista da política de expansão e não mudou socialmente e na ocupação do espaço habitado. Pode passar, por favor. Ora, e olhando para a literatura e discutindo as várias perspectivas e noções de espaço, trazemos para essa discussão, melhor, nos apropriamos das ideias, né, da concepção de espaço de Henri Lefebvre, francês, segundo o qual Lefebvre assimila que o espaço, habitar o espaço se reproduz ao habitat, uma função determinável, isolável e localizável, em nome de uma prática da qual o direito à cidade, né, determinou as razões. O direito à cidade, para esse autor, significa, portanto, a constituição ou a reconstituição de uma unidade espacial e temporal, de uma reunião num lugar ou de uma fragmentação. Ele não elimina os contornos ou as lutas que se resistam precisamente na ocupação ou na determinação do espaço habitado. E esse autor indica 2 argumentos que se articulam para fazer sentido falar do urbano. O primeiro encara o espaço como forma pura,
a transparência, a inteligibilidade, embora reconheça que essa noção possa ser excludente. O segundo, o espaço social é um produto da sociedade, contactável e dependente, antes de tudo, da constatação, portanto, da descrição empírica antes de qualquer teorização. E o direito à cidade chama a atenção esse autor para as formas de exclusão que a cidade moderna adquiriu mediante a Revolução Industrial e o sistema capitalista. Pode avançar, por favor? Slide. A noção de espaço urbano, que perdão, referindo já a um outro autor, já não Lefebvre, mas referindo a um outro autor, a noção de espaço urbano que orienta a nossa discussão é a do vivido, enquanto relações sociais e vinculação no sentido de pertença ao espaço habitado, longe de toda a formulação do urbanismo que tende a excluir as margens, as periferias, os pobres, os desempregados, os sem teto e os sem papéis, né? Assim como as vagas de imigrantes de zonas rurais, ou o chamado contínuo urbano-rural, incluindo as denominadas heterotopias na perspectiva de Foucaultiana. Ora, importa também apresentar aqui, paralelamente à concepção e toda uma concepção, uma discussão mais alargada que não é possível de modo nenhum trazê-la nessa discussão, embora o texto que apresento faz mais discussão a respeito do conceito de espaço, é o conceito de pobreza. Bom, então, para esse texto e para essa discussão, com base em um conjunto de autores, o conceito de pobreza utilizado nesta discussão é um conceito multidimensional, entendido, pobreza como a condição de privação mensurável e tangível na tradição do positivismo empírico e como categoria êmica, a partir do qual as pessoas percepcionam o modo e agem em função desta tradição do subjetivismo sociocultural. Portanto, só para explicar que há, para nós, a compreensão de que a pobreza ela é multidimensional, há várias dimensões mas por uma questão de prática, claro, tivemos que adotar uma perspectiva para poder trazer, então, a discussão. Bom, pobreza, então, por isso, é entendida no presente texto como os principais constrangimentos de mobilidade ascendente das condições sociais. Ela implica, antes de mais, a falta de emprego, de rendimento para atender às necessidades básicas, assim como a impotência do sujeito na relação que estabelece com as instituições sociais em consequência da vulnerabilidade dos choques adversos. Ora, trazemos também para a discussão, precisamente, Milton Santos, para essa discussão, precisamente porque ele nos empresta uma perspectiva diferente das demais, né? e ao mesmo tempo crítica. Para Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, é mais importante compreender o fenômeno do que mensurá-lo. A medida da pobreza é dada, antes de mais nada, pelos objetivos que a sociedade ou determinou para si própria. Para esse autor é inútil procurar uma definição numérica para uma realidade cujas dimensões, o agora e no futuro, serão definidas pela influência recíproca dos factos econômicos e sociais peculiares a cada país ou a cada região geográfica. Além de que o indivíduo não é mais pobre ou menos porque consome pouco ou menos ou mais, né, no caso. Pode passar, por favor. Bom, ainda continuando a citar o Milton Santos, a definição de pobreza, né, na perspectiva desse autor e de outros, e adotada no texto, deve ir além de qualquer pesquisa estatística para situar o homem na sociedade global a qual pertence. Porquanto a pobreza não é apenas uma categoria econômica, mas também uma categoria política acima de tudo. O termo pobreza não só implica um estado de privação material, como também um modo de vida e um conjunto complexo duradouro de relações e instituições sociais, econômicas, culturais e políticas criadas para encontrar segurança dentro de uma situação insegura. Ora, eu vou passar rapidamente a uma breve explicação, né? E já essa explicação resulta exatamente da contextualização
histórica daquilo que disse no início da cidade de Luanda. Ora, então, eu trago uma discussão imensa no texto que elaborei para efeito, mas que não será possível apresentá-la aqui. Então, eu trouxe mais ou menos aquilo que são a bibliografia, as referências biográficas que me permitiram precisamente discutir a questão das transformações, pelo menos dos últimos 50 anos da cidade de Luanda. E esses autores vão desde a perspectiva mais geográfica de Luanda, passando pela literatura, né, que é muito importante precisamente para nos permitir ter uma ideia dos imaginários das representações sobre a cidade, passando também pela demografia, a antropologia. Bom, então temos aqui vários autores, desde Elídio do Amaral, Tânia Macedo, Carlos Lopes, uma geração mais nova, o Fernando Mourão, Michel Caen, ou seja, um conjunto de autores, o Pepetela também, né? Usamos a Pepetela não só a literatura, mas também as entrevistas e a visão sociológica que traz sobre a cidade. Bom, e Cristina Rodrigues e outros autores, Daniel dos Santos e vários outros autores. Portanto, esse era só para deixar essa nota. Ora, do ponto de vista metodológico, como expliquei no início, esta discussão que trago, a relação entre espaço e pobreza, resulta de um projeto de pesquisa maior. Ora, esse projeto teve como pressuposto metodológico a combinação entre o método ou a metodologia quantitativa e qualitativa, embora, como referi, interessa-nos para essa discussão trazer os aspectos qualitativos. O período em que se realizou essa pesquisa decorreu entre 2016 e 2017. As unidades de análise, como já disse, são 4 bairros de Luanda. A parte quantitativa resultou na aplicação de cerca de um universo de 480 inquéritos aos chefes de agregados familiares, repartindo 120 para cada um dos quatro bairros. Associado a isso, usamos entrevistas individuais e foco group, com um número limite ou aproximado de 10 pessoas, e fizemos também recurso a outras formas, né, outras técnicas de investigação ligada ao conjunto da pesquisa qualitativa, como historiograma, mapa de comunidade, né? Quer dizer, dialogar com as comunidades de formas a elas mesmas representarem-se do ponto de vista gráfico, mapa de instituições também, conversar com as pessoas de formas a elas indicarem quais são as instituições sociais que operam no interior dos bairros ou com a qual as pessoas, os habitantes desses bairros se relacionam. E também as matrizes de problemas. O que significa? É um levantamento daquilo que essas comunidades contactadas consideram como problemas. E também uma matriz do trabalho de diferenciação por gênero. De que modos é que homens e mulheres percepcionam ou entendem a estrutura social relacionadas ao trabalho. E depois também a classificação da pobreza, né? Perguntar às pessoas o que é para elas ser rico ou ser pobre, né? Então, perceber exatamente. Ora, em seguida eu trago um mapa que não sei se ele visualmente permite verificar com melhor os bairros. Então, como podemos ver, a ideia por detrás que norteou esse trabalho era que a pesquisa cobrisse aquilo que nós chamamos como a malha periférica de Luanda. Como podem ver, né, que resulta daquilo que eu disse no argumento da expansão. Quer dizer, Luanda mudou, né? Ela expandiu-se, mudou e não mudou ao mesmo tempo. Esse é o argumento, que ela mudou e não mudou ao mesmo tempo. Ora, então, era fazer uma pesquisa que cobrisse a malha periférica de Luanda, por um lado.
Mas, por outro lado, interessava-nos também comparar, usar um caso de uma zona que tivesse características mais ou menos similares àquelas da periferia de Luanda, que tivesse no centro. Foi então que escolhemos o bairro Uegemaca, no município de Belas, embora que atualmente, dada a nova divisão administrativa, esse bairro deve estar a situar-se entre não sei se até agora superou-se ou não essa discussão, se ele é um bairro que pertence ao município do Quilamba-Quiache ou ao município de Belas. O mesmo ocorre em relação ao bairro Calauenda, que é um bairro que está no Kazenga, mas volta e meia há um conflito também da administração, que não se sabe ao certo se o... Bom, oficialmente diz-se que o bairro é um distrito do município do Kazenga, mas oficiosamente, localmente, há reivindicações de que o bairro pertence ao município de Viana. E depois tivemos um outro bairro, esse encravado no interior do bairro, do município de Cacoaco, que é o bairro Paraíso. Quer dizer, que Paraíso contrasta precisamente, a realidade contrasta com o nome, né? Com a designação do próprio bairro. E depois temos o bairro Catambor. Ora, que dentre os 4 bairros é o bairro mais antigo, né? Eu depois vou explicar um pouco mais sobre isso. Por favor, podemos então passar para o slide seguinte. Ora, então, o Uegemaca, né, que deriva do Quimbundo, e uma tradução rápida, digamos assim, significa problemas para o comércio, ou problema para o negócio, que até esse bairro, que até 2016 contava com uma população estimada em 22 mil habitantes. Era anteriormente uma zona agrícola, né, comunal, e passou a zona residencial a partir de 2004, quando os camponeses, né, que tinham propriedade naquela terra, naquele bairro, começaram então a iniciar a venda dos terrenos. Então, de uma zona agrícola passou a uma zona comercial e residencial. E nós no estudo consideramos como uma zona intermédia e em expansão, que depois aquilo se expande. O segundo bairro é o bairro Paraíso. Como disse, né, a realidade se opõe ao nome do bairro, né, que até 2016 contava com uma população estimada em 120 mil habitantes. A partir de 1991, surgiu como zona residencial, resultado da fixação do refugiado. Antes, havia sido um campo de acolhimento. Esta situação, está situado numa zona pantanosa e com elevação de terra. A sua maior transformação ocorreu naquela metade da década de 2000. Temos a seguir o bairro Calauenda, né, que numa tradução também rápida significa para comer tem que trabalhar, tem que caminhar, tem que fazer alguma coisa para comer. No fundo é isso. Existe desde meados dos anos 90 esse bairro, e com uma população estimada em 84 mil habitantes. É um bairro que resulta da expansão do município do Kazenga, em conflito, como disse, com o município de Viana, com o município de Viana. Depois temos então o quarto bairro, que é o bairro do Catambor, que numa tradução também rápida significa tambor, ou seja, que peço desculpas. Que numa tradução rápida significa que as casas ou as moradias no Catambor, né, resultam de restos de metal. Que é um bairro dos 4 que é o mais antigo, como disse, e surgiu, segundo a literatura, nos finais dos anos 50. A sua particularidade é por ser uma língua de terra encravada no centro da cidade. A terra é exígua e o espaço habitado é limitado. É o oposto das zonas de expansão urbana, com maior mobilidade ascendente, particularmente em comparação com os outros 3 bairros. É também o protótipo do encontro para nós, é o protótipo do encontro entre de espaço e pobreza em Luanda, com uma população estimada em 91 mil habitantes. Por favor.
Bom, passamos então para uma outra parte da apresentação que tem que ver com aquilo que, com a parte qualitativa da nossa pesquisa, da nossa discussão, que são as percepções dos modos de vida nos bairros, nesses 4 bairros de Luanda. Ora, e olhando, a regra geral, né, as percepções das pessoas com quem nós falamos expõem a pobreza como uma condição, quer dizer, uma condição multidimensional, que afeta várias áreas da vida social. Nos bairros de Luanda, tudo tem um preço elevado e há dinheiro em circulação, mesmo entre os mais carenciados. Como afirmou um pastor local, sem dinheiro as pessoas simplesmente não sobrevivem, dado que tudo tem de ser comprado na maioria das relações que se estabelecem são em troca de algo, no sentido em que os serviços e os favores têm um determinado preço. Um grupo focal descreveu as condições sociais, apresentando-a como a condição de ser-se pobre no contexto urbano dos 4 bairros de Luanda. Homens e mulheres disseram-nos que os pobres, ser pobre no caso, para essas pessoas, os pobres não ter um forno, nem um colchão, e não possuírem televisão, nem frigorífico. Só comem uma vez por dia e comem carne, na altura, né? Carne, apontando como carne de coelho, jimboa, no caso dos vegetais mais acessíveis, peixe cabuenha, não conseguem pagar a escola dos filhos e os miúdos, no caso, as crianças brincam no lixo, quando a doença e não tem sequer dinheiro para comprar um analgésico, um paracetamol, por exemplo. As crianças passam o dia na rua e andam com roupas rasgadas. Nesse caso, a entrevista são dados dentre várias pessoas do presidente da Comissão de Moradores do bairro Paraíso. Pode passar, por favor? Bom, eu trago também para a discussão e para a demonstração, o tempo não nos permite falar muito mais, trago o caso de uma entrevistada, o caso da Maria, no bairro Paraíso. Maria tem, na altura, né, apresentava-se com 30 anos, a Maria nasceu num bairro de Samizanga e pouco tempo depois, por causa da pobreza, dizia ela, mudou-se para o bairro do Paraíso, com um namorado que depois tornou-se seu marido. Maria tem 5 filhos, o primeiro com 11 anos, o segundo com 10, o terceiro com 8 e o quarto com 6 e o último com apenas 1 ano de idade. Bom, só um parênteses para dizer que uma boa parte da nossa amostra, né, e também um pouco em diálogo com o censo da população, o agregado familiar ronda entre os 5 aos 7 membros de família. Ora, continuando então, dos 3 filhos, três dos 5 filhos, frequentam as escolas públicas no interior do bairro, ao passo que o quarto está matriculado num colégio privado. Os colégios privados do bairro, no caso. O marido trabalha como eletricista. Inicialmente, o marido trabalhava pela cimenteira, para Simangola. Atualmente, trabalha para uma empresa privada, no caso, deixou de trabalhar na Simangola, onde, segundo ele dizia, só somos pagos quando há trabalho, no caso. Quando se mudaram para o bairro Paraíso, Maria trabalhava como comerciante de pequena escala, caso Zungueira, vendendo vegetais, peixe fresco e pequenos sacos de plástico com água para as pessoas beberem, e ganhava muito pouco dinheiro, segundo ela. Em 2009, foi-lhe apresentada uma senhora que vende roupa usada no mercado do Ecocampo. Deram-se bem e Maria passou a trabalhar com ela com um contrato precário, mas rentável para as necessidades básicas de casa. A sua patroa, dizia Maria, vai à China talvez uma vez por mês. E Maria vende as roupas no mercado, afirmando que as vende todas facilmente. Levanta-se cedo e sai de casa às 5 horas da manhã e ganha apenas 15 mil kwanzas por mês e mais 1.000 que é gasto com transporte e para além dos 500 que é gasto com alimentação diária. Regressa para casa cerca das 3 horas da tarde e executa as tarefas de casa e ela diz, eu estudo à noite. Por favor, pode passar. Bom, trago também o caso de Antônio, no bairro Ejamaca. Antônio vive em Luanda
34 anos. Originário do Banza, Congo, refugiou-se na capital por causa da guerra. Após a mudança, rapidamente arranjou emprego na área da construção civil. Casou-se e tem ao todo... Podia recuar? Sim. Casou-se e tem 7 filhos. Antônio diz que quem viveu em 6 bairros diferentes até mudar-se para o Ejmaca em 2008. Perdeu seu emprego de construção, na área da construção, logo após se ter mudado para o Ejmaca. Para viver depende de uma pequena cantina onde vende refrigerantes, biscoitos, detergentes, cadernos escolares e outros artigos de pequena escala. Mas queixa-se da competição que lhe faz um comerciante senegalês, que tem um armazém nas proximidades e que, segundo ele, diz que rouba os seus clientes. O seu lar é composto por... Gilson, eu peço imensas desculpas por interromper, mas se calhar era interessante nós irmos para as conclusões. Tá bem, pronto. Então, rapidamente, tá bem. Então, dê-me quanto tempo mais? Se calhar mais 7 minutos. 7 minutos, tá bem. Então, eu vou fazer já isso. Ok. Então, bom, dizer que esses casos eu vou passar rápido. Pode, por favor, passar para o seguinte, só para uma breve explicação. Ora, eu apresento aqui também 9 casos de mulheres, né? E das suas condições sociais, do número de agregado que tem e para tentar sempre também dar uma ideia de como é que elas estão, de onde vêm, do que é que fazem e até certo ponto uma certa divisão também social do trabalho, dos trabalhos. Sim, pode passar, por favor. Mais? Sim, não, pode avançar, tem um pouco tempo. Ora, então, permitam-me então apresentar as conclusões. Bom, como disse no início, a concepção de pobreza com a qual trabalhamos, né, tem em conta uma multiplicidade de dimensões, né, desde dimensões de natureza econômica a outras, né, portanto não vale a pena perder muito mais tempo com isso. Ora, então, como conclusão, dizer que para nós a cidade de Luanda e os bairros ao seu redor configuram um hiato social, que os une e ao mesmo tempo os separa, que os diferencia no que diz respeito ao espaço habitado e os padrões de vida e os congrega do mesmo modo, ou aquilo que chamamos de uma espécie de climatização social. Pois os vários segmentos da população, sem distinção, almejam um mesmo estilo de vida urbana e moderna, não deixando de manter relações entre si e conexões intermitentes com o meio rural. Pode passar, por favor? Para o slide seguinte. Acabou? Não. Tem mais 2 slides. O advento da paz não é este? Sim, isso, exatamente. Bom, então, rapidamente, o advento da paz e o calar das árvores, o boom do petróleo, permitiu ao Estado angolano receitas excedentes provenientes do petróleo, né, que, por sua vez, permitiram a planificação de um ambicioso programa de reconstrução. Que esse ambiente, né, lançou expectativas elevadíssimas de melhoria das condições sociais, em regra geral. Né? E a exemplo do que se pode verificar nos 4 bairros acima descritos, onde abundam situações das mais complexas e variáveis, agravadas com a crise que eclodiu nos finais de 2014. Uma das principais percepções da pobreza nos 4 bairros acima analisados é justamente a consciência da vulnerabilidade em relação ao espaço habitado. Em regra, tratam-se de espaços em conflito, ora porque surgiram de maneira considerada ilegal, ora porque no interior predominam formas de coabitação entre o legal e o ilegal, ou ainda formações desordenadas à luz da norma rígida da administração do território. Ao menos em parte, a reprodução da pobreza passa necessariamente pela reprodução desses espaços. Neste sentido, as pessoas social e economicamente mais desfavoráveis dos bairros Uejamaca, Paraíso, Calauenda e Catambor constituem-se, antes de mais, como parte de uma relação de tensão e de conflito manifesto,
representada pela ausência de prestação dos mais elementares serviços públicos, como saúde, educação, saneamento, água, e permanecem numa constante encruzilhada entre espaço habitado e territorialidade política. Em termos genéricos, problemas acima descritos, relacionados com o desemprego, habitação, água, frequência escolar, cuidado de saúde, etc., estão também, sobretudo, relacionados com as áreas de assentamento populares. E, por isso, uma combinação de fatores que concorrem para a relação entre espaço habitado e pobreza em bairros de Luanda. Bom, eu fico por aqui e quero agradecer a vossa paciência por me terem ouvido. Muito obrigado. Vou precisar de... já tenho a palavra. Muito obrigado, professor Paulo Carvalho. Bom, obrigado, nosso conferencista, Gilson Lázaro, muito interessante. Desculpa. Okay. Peço perdão. Estava a agradecer ao conferencista, Gilson Lázaro, pela muito interessante palestra, apresentação do trabalho, que basicamente relaciona, é um trabalho que relaciona a pobreza e espaço. Gilson falou sobre um trabalho que foi desenvolvido no âmbito de um projeto de pesquisa e que dá conta do aparecimento, surgimento, evolução e os conflitos no interior dos bairros e destes bairros com a cidade em geral, do ponto de vista legal, do ponto de vista social, e que eu acho definitivamente um tema bastante interessante. Bom, antes de passar a palavra para os convidados, todos os presentes, a plateia, entre aspas, eu vou fazer umas pequenas provocações ao Gilson, espero que ela ainda esteja aí, me esteja a ouvir. Estou. Eu gostei muito de algumas palavras e conceitos aqui introduzidos. Eu não sou da área da sociologia urbana, não trabalho com questões de urbanismo, leio muita coisa, tenho gente próxima da família que é urbanista e por proximidade leio muitas coisas sobre sociologia urbana e sobre a última geração de pesquisadores que tem estado a produzir muitas coisas interessantes sobre urbanismo em Luanda, especificamente em Luanda. Mas Gilson falou do Catambor, por exemplo, deu o exemplo do Catambor e disse que era uma espécie de bairro protótipo desta relação entre espaço e pobreza. Mas a ideia que eu tenho em relação ao Catambor é que ele representa mais ou menos a boa parte dos bairros que surgiram nos últimos 20 anos em Luanda, que podem ser incluídos neste tal protótipo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o bairro Sobacapasso, ou Capaça, que surge ali nos limites do Nova Vida. O Bitatank, que surge nos limites do Quilamba. O Dangereux, que surge nos limites do Talatora. Portanto, tem muita semelhança com o Catambor, não é? Que surge nos limites do Alvalade, se não mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Portanto, estes bairros que são projetados, planeados e que depois dão espaço para que nos seus limites surjam bairros com quase as mesmas semelhanças que o Catambor. Podes-nos dar aqui a ideia de como é que, de facto, uma dimensão da expressão
da expressão da pobreza urbana. Não sei se isso tem algum encaixe, tem alguma explicação dentro da tua pesquisa e do teu trabalho, mas lanço isto como provocação, como uma possibilidade de hipótese, como não só o Catambor, sim, o Catambor é um protótipo, como tantos outros estes que eu dei como exemplo. Bom, Gilson, pode responder agora ou, entretanto, nós abriríamos o debate, já passávamos às questões para, se quiser juntar a esta, às outras questões que virão já a seguir. Eu não estou a ver mãos. Por economia de tempo, se me permite, eu podia... Há duas mãos levantadas. Está. Por economia de tempo é preciso concentrar. O professor Paulo de Carvalho está acho que é o Adérito Manuel. Manuel. Tem a palavra, professor Paulo de Carvalho. Não, eu preferia ficar para o fim. Então seguimos já para o prezado Adérito Manuel. Se faz favor, Adérito. Sim. Boa noite a todos. A Academia Angolana de Letras, saudamos por mais esta iniciativa. Com muito gosto que nos é trazido um tema de interesse para a nossa sociedade. Quero também saudar o colega Gilson Lázaro por este tema, por partilhar conosco um tema que tem estado a pesquisar. E é uma temática que muito interessa, muito pesquisada nas nossas academias, muito no sentido de que há muitos estudantes interessados, né? Talvez não tanto no capítulo de investigação mais sénior. Eu fiquei sincero, com alguma dificuldade, caro colega Gilson, de ver a relação entre a pobreza e espaço, porque a coisa me pareceu demasiado óbvia, né? Bem, esses bairros, naturalmente, pensarei, em princípio, que devia ser... Perdão. Pensarei que devia ser eles habitados por pessoas pobres. A minha dificuldade é perceber, eu não sei, talvez a minha expectativa era perceber, se calhar, como é que esses espaços foram construídos em função da pobreza das pessoas, ou podíamos inverter, né? Por que não estudar também um bairro de ricos e analisar se nisto há mesmo uma relação entre condição socioeconômica e a pobreza. E eu posso dar o exemplo que é o Quilamba, por exemplo, que alegadamente, inicialmente, seria um bairro de classe média, enfim, mas que hoje, nesse espaço, nota-se que há aqui uma mistura, que eu não sei bem hoje se que temos aqui, não sei, mas nós vemos pelo menos algum comportamento de pessoas que teriam, entre aspas, estilo de vida de pobre, né? Uma pessoa que não consegue, que prefere comprar uma grade de cerveja ou de gasosa do que pagar 5.000 kwanza de condomínio, né? Estamos a ver que há aqui alguns traços de estilo de vida de pessoas que, entre aspas, talvez fossem pobres. Então, e a outra questão já iniciada pelo moderador, em relação ao bairro Catambor. O bairro, não sei, nunca mais fui por lá, passei por lá,
Ele tem, assim, algumas características de mistura, não sei, hoje o bairro Catambora, se formos a ver em matéria pelo menos de renda de casa, o tal, por causa da proximidade, já talvez seja diferente do que era na época colonial. E, por fim, quando eu falo dessa questão dos espaços, por exemplo, o bairro Alvalade, há espaços, há locais que de gente, não sei, agora por coisa, mas há uns 3 ou 4 anos havia espaços, há aí segmentos, há partes, há aí o Jica, há aí áreas de gente pobre, barracos. Então, como é que explicaríamos assim? Estou a pensar num bairro que aparentemente é de gente chique. Como é que aqui se vai relacionar o espaço de uma área aparentemente nobre e as pessoas pobres que aí estão? Talvez isso para dizer que talvez não seja só a questão socioeconômica, também entrarão outras variáveis, problemas da administração, de controlo, de outro tipo de proximidades que tínhamos. Nós sabemos que há aqui bairros que se chamam Malangino, Uíge, etc., e que são construídas com uma base, entre aspas, vou dizer assim, étnicas ou de outras proximidades. Então, talvez, como disse, queria entender um pouco melhor este relacionamento, que se calhar o tempo não deu para explicar melhor, entre o espaço e a pobreza. Obrigado pela atenção. Nós aqui agradecemos, Alberto Manuel. Bom, espero, Gilson, ter registrado a questão e então passo a palavra para o professor Paulo Carvalho. Muito obrigado. Ora bem, eu queria provocar a discussão sobre uma matéria que me é bastante grata, mas em primeiro lugar quero sublinhar uma coisa rara que ocorreu. Bom, eu não esperava outra coisa, mas temos que admitir que é mesmo algo raro. O Gilson cita autores angolanos. Aleluia, aleluia. Acho que ainda na semana passada falamos sobre isso, né? Parece que sim, né? Muito recentemente falamos sobre isso. Nós temos muita gente, mas muita gente por cá, que lê autores angolanos, mas não cita, só cita estrangeiros. Portanto, folgo em saber que o Gilson não faz parte desse grupo, que portanto, integra o grupo de autores raros que olham também para o que por cá se faz. Aliás, o que eu digo aos meus estudantes normalmente é: como é que vocês não citam angolanos? Vocês, se forem estudar em França, vão defender uma tese de doutoramento ou uma dissertação de mestrado sem citar autores franceses? Isso cabe na cabeça? Não é possível. A tese não passa, simplesmente. Portanto, por aqui também o mesmo deve ocorrer. Ora bem, vamos então à questão que nos traz. Se calhar também fazer uma retificação. Foi dito, pronto, para contrapor os pobres, os ricos. Não, normalmente não se contrapõe aos pobres, não se contrapõem os ricos. Contrapõem-se os remediados, porque os ricos são um grupo muito, muito, muito reduzido, né? E entre nós, quer dizer, ricos, muito poucos mesmo. Então, pobres versus remediados. Era só para sinalizar este aspecto. Então, indo para a questão que nos traz cá hoje, pobreza e a relação entre pobreza e espaço. Em primeiro lugar, temos que convir que a pobreza pode ser medida de várias formas, não é? Há uma medição objetiva, e há vários tipos de medição objetiva, que, portanto, uma delas
uma dessas medições objetivas considera a pobreza com base nos rendimentos. Depois, há também, por outro lado, há uma dimensão subjetiva de pobreza e também, e ainda bem que o Gilson tocou neste aspecto, sem mencionar, não é? Mas tocou na questão, portanto, quem é pobre é aquele que se considera pobre, porque isso, aliás, o Adérito há pouco falou, quer dizer, que é uma questão também de comportamento, não é? Há pessoas que não são pobres do ponto de vista do rendimento, do ponto de vista objetivo, mas que são pobres do ponto de vista cultural, do ponto de vista do seu comportamento, né? Das suas atitudes, do seu consumo, né? Como foi referido bastante bem. Contudo, quando introduzimos a questão do espaço, temos que ter em conta um aspecto também sinalizado há pouco pelo Adérito, que é o seguinte. Eu vou citar alguns exemplos. A minha ex-mulher, quando começou a trabalhar, quando comprou o carro, disse-me, ok, perguntou-me quanto é que eu pagava para a lavagem do meu carro. E ela entrou como assistente estagiária no ISED. E eu disse quanto pagava. Ok, e ela disse, tanto assim, não é muito. Acho que é o valor justo. E ela fez as contas e depois veio ter comigo e disse, olha, o fulano, né, que lava o carro, ganha mais do que eu. Eu vou pagar-lhe, mas no fim do mês ele ganha mais do que eu. Portanto, ela, assistente estagiária, não é? Hoje acho que é professora auxiliar, mas na altura era assistente estagiária, licenciada ainda só, mas pagava a alguém que ganhava mais do que ela. Portanto, o empregado pode ganhar mais. E vive num desses bairros. Então, pobreza em termos objetivos, como é? Outro exemplo é o caso de um comissário cujo filho eu entrevistei. O filho era líder de uma gangue, entrevistei em 2005. O pai, comissário da polícia, mas vivia na Mabor, numa área absolutamente suburbana. Comissário endinheirado. E um último exemplo que me foi contado pelo professor Kajibanga e que vem mesmo ao caso. Ele tem um conterrâneo que na altura era deputado, naquela altura em que os deputados ganhavam bastante bem. Os salários de hoje não se comparam, são 8 vezes abaixo do que se ganhava naquela altura. E estavam os dois a conversar, portanto, o professor Kajibanga e o tal senhor deputado, mais velho, da região dele, e aparece um lavador de carros. E diz o jovem lavador de carros, o mais velho não me está a reconhecer. Ele olhou e disse, não estou a reconhecer. Nós somos vizinhos. E a malta olhou e os dois olharam para ele e acharam estranho. Eu conheço o mais velho, mas não sei onde ele mora. Podem ser vizinhos, por que não? E o Kajibanga disse-me, não, tu não sabes, mas o mais velho fulano mora no Alvalade, numa vivenda do Alvalade. E eu fiquei assustado. Vizinho, lavador de carro, como é? Sim. E ele próprio disse, mas somos vizinhos como? Desde quando? Isso não é possível. É sim, eu moro naquelas barracas que ficam da parte de trás da sua casa. Portanto, foi sinalizado e agora trago um exemplo concreto. Não é? Pronto, era só para provocar a discussão. Claro. Obrigado. Claro. Obrigado, professor Paulo Carvalho. Vejo que temos mais uma solicitação de questão. Eu ouvi alguma coisa, se calhar a professora
Inocência Mata? Não. Não, Eu vou não. passar Quem a palavra, está é o eu vou passar a António palavra Quino. ao António Quino e seguir-se-á Vilma, não vi. Sim, António Quino. Tem a palavra, se faz favor. Bom, muito obrigado pela palavra. Aproveito e saudar a todos, em especial ao presidente da Academia e o presidente da mesa da Assembleia da Academia. Não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim, estamos a ouvir. Não sei se me estão a ouvir. Estamos. Pois, aproveitava a estender também as minhas saudações ao Gilson Lázaro pela apresentação que fez e pelo tema que nos traz aqui para a conversa, para debate. Na esteira do que foi dito pelo Paulo de Carvalho, eu gostaria de, também em jeito de provocação e em jeito de contribuição, mas no sentido inverso. Tenho um colega, professor do segundo ciclo do ensino secundário geral, que em 2017 foi nomeado diretor de escola. Portanto, a categoria em que ele se encontrava na qualidade de professor, penso que o salário dele devia estar aí por volta de 190 mil kwanzas. Quando foi nomeado a diretor de escola, o salário quase que triplicou. Eu penso que o salário dele devia estar aí nos 320, 340 mil kwanzas. E ele vivia num barraco. Portanto, barraco, forma de dizer, né? Vivia num bairro suburbano e a casa rodeada de chapas. Portanto, as chapas é que moravam a casa. E um dia desses, dei-lhe boleia, deixei a porta de casa e pergunto, agora com o salário aumentado, já vais ter a oportunidade de melhorar as condições da tua casa? E ele disse, não, eu não posso provocar os feiticeiros, porque a partir do momento que eu melhoro as condições da minha casa, os feiticeiros caem em cima de mim, a família cai em cima de mim, portanto, eu vou continuar a fingir que tenho índices de pobreza. Portanto, também aí um bocadinho da situação do comportamento. Portanto, obrigado pela oportunidade e pela palavra. Obrigado, António Quino. Bom, neste caso, vejo que, para já, nenhuma solicitação. Devolver a palavra ao conferencista e espero ter tomado nota aqui das questões e também das provocações surgidas, levantadas. Posso? Eu vou pedir imensas desculpas, mas vou só introduzir aqui um elemento em relação ao que disse o professor Paulo de Carvalho e fez aqui um reforço à professora Inocência Mata em relação às referências de autores angolanos que o Gilson apresenta no trabalho. Não temos aqui vários hiatos. Eu concordo com o professor Paulo de Carvalho sobre um destes hiatos que temos, o Gilson também, eu e o Gilson temos referenciado nas nossas conversas e discussões sobre a ausência e sobre, digamos assim, com muitas aspas, o silenciamento de autores angolanos. Mas preconceitos de fora, tenho reparado que, pelo menos na questão dos estudos urbanos, o início dos estudos urbanos ali por volta dos finais dos anos 60 e muito mais nos anos 70, há um hiato também que tem que ser referenciado, que são os imensos trabalhos feitos por portugueses daquela antiga instituição chamada Junta de Investigação de qualquer coisa. Realizaram muitos trabalhos que hoje não são citados e não se veem como referências em trabalhos nenhuns. Queria só colocar aqui mais um hiato que era interessante ter em referência. Gilson, se faz favor, tem a palavra. Ok, muito obrigado, moderador. Bom, eu vou começar pelo fim e vou agregar as considerações, as provocações do professor Paulo e do Quino. Bom, sem dúvida que há essas considerações todas, né? E tenho consciência disso e há casos, inclusive, disso. Não? Nos bairros em referência, há sinais, obviamente, que contrariam até certo ponto a perspectiva que se pode apresentar sobre pobreza. Mas uma nota
uma nota a acrescentar é a seguinte: nós tivemos o cuidado de, no decurso desse trabalho, pedir às pessoas para elas mesmas fazerem uma espécie de autorrepresentação. E por um lado. Por outro lado, quer dizer, no essencial o que disseram eu concordo que, como disse, a pobreza ela foi vista nas mais múltiplas dimensões, desde aquelas que são aquelas de ordem material a outras de ordem imaterial, digamos assim. Embora, normalmente, quando fazemos a discussão sobre a pobreza, a nossa perspectiva tendencialmente cai na dimensão, na mensuração do rendimento econômico. Quer dizer, a questão econômica é sempre trazida ao de cima, né, como uma das manifestações talvez mais visível de se mensurar a questão da pobreza, mas existem outras. De qualquer modo, eu concordo com o que disseram, concordo, sim, claro. Há casos, sim, nós notamos variadíssimos casos no interior desses bairros, que pessoas que, do ponto de vista, porque um aspecto comum aos 4 bairros, e isso também aproveito já começar a responder ao adérito, tem que ver com as condições de moradia, as formas dessas mesmas, as formas estéticas da moradia e o tipo de material de construção que se faz às moradias, né? E nesse caso em concreto há diferenças, né? A forma como determinadas pessoas constroem, até certo ponto pode nos dar uma ideia de que há uma diferenciação entre quem vive numa casa de chapa e quem vive numa casa de bloco, ou quem vive numa casa de bloco rebocado, ou quem vive numa casa com teto de chapa, com teto de lousalite, e por aí fora, por aí vai. Uma série de diferenciações que nos permitem, por exemplo, visualizar que essas pessoas, do ponto de vista social, não estão na mesma situação. Isso por um lado. Por outro lado, Adérito, para clarificar, provavelmente o tempo não me permitiu clarificar bem. Ora, relacionar espaço e pobreza. O nosso argumento é de que a pobreza em Luanda, ela ou seja, uma das formas de perceber a questão das condições sociais, no caso da pobreza, é o espaço. Por quê? Porque há uma história por detrás disso. A constituição da própria cidade, por um lado, mas eu não vou por ali. Vou me fazer menção da constituição dos próprios 4 bairros matrizes, né? No caso, em concreto, do Catambor, como é que o Catambor surge, a história do Catambor. E depois os outros bairros da periferia de Luanda, concretamente o Paraíso, que eu disse quando da apresentação, que era um assentamento de refugiados, né, no município do Cacoaco. O Ejemaca, que era uma zona agrícola, né, e depois a venda dos terrenos agrícolas fez daí então surgir um bairro residencial, mas até há sensivelmente 15, 20 anos atrás não era uma zona residencial. E depois o caso do Calauenda, que resulta da expansão, digamos, do município do Kazenga. Aqui, por exemplo, eu estou lembrado que no início dos anos 90, as casas do Calauenda eram casas de outra que grosso modo, eram de chapas, né? Os primeiros residentes a habitar naquela zona eram... E, aliás, ainda hoje há esses vestígios, né? Uma parte, por exemplo, da zona do Calauenda, que é repartido pela Vala, o canal das águas, e há uma parte claramente mais urbanizada, mais arranjada, mas há uma parte que permanece precisamente nas condições dos ditos chamados bairros de lata. Então, para nós há essa relação. A relação não só do espaço habitado, conforme as pessoas habitam o espaço, mas também a relação de como se imagina o espaço, como se representa o espaço e como essas pessoas circulam, quer no interior dos bairros, quer na própria cidade. Por exemplo, no fundo, o argumento é esse, né? E outro aspecto importante a acrescentar é a relação que essas pessoas estabelecem com instituições, que na maior parte dos casos elas não estão presentes. Eu não falei dessa parte. Por exemplo, nos bairros mais afastados, estudados, as instituições presentes são a comissão do morador, igrejas, cantinas, ou seja, e até certo ponto,
quando perguntado muitas das vezes às pessoas residentes desses bairros, por exemplo, o bairro Paraíso ou mesmo o bairro Calauenda, as pessoas tendem a confundir, por exemplo, tendem a confundir, não sei se é o caso, bom, tende a haver nas comissões de bairro de moradores, tende a haver nas sedes partidárias, no caso nas sedes municipais ou dos bairros do MPLA ou da UNIT ou outras, como instituições do Estado. Por exemplo, quando perguntado sobre instituições estatais públicas, as pessoas tendem a indicar, por exemplo, comissão de moradores, tendem a indicar, por exemplo, instituições partidárias. Quer dizer, ora, então é nesse sentido de ver que também ver a questão do espaço, o relacionamento, a forma como essas pessoas têm ligação e se relacionam com as instituições. Como digo e repito, no caso não estão presentes nesses bairros. Mas também ver a questão da ausência dos próprios serviços sociais em muitos casos, né? Que é representativo de alguma coisa, e a forma como há também a distribuição desses serviços pela cidade. Né? Nesses bairros, em muitos casos, não me refiro do Catambor, né, que está mais no centro da cidade, mais facilmente as pessoas circulam, mas uma particularidade do Catambor e concordo com muito que se disse. Claro que há sinais outros que proporcionam uma outra visão sobre o Catambor. Mas o Catambor, em comparação com esses bairros, apresenta determinadas características comuns, como eu já disse em parte da apresentação, a forma como o espaço é habitado, ou seja, o espaço é habitado, as casas, a maior parte do Catambor são casas pequenas, exíguas, né? O espaço é exíguo, o espaço é apertado, né? E outras características mais. Hoje é claro que, com o passar do tempo também, muitos desses bairros vão perdendo algumas características e vão ganhando outras, por um lado. Por outro lado, Cláudio, sim, claro, tens razão que existem outros casos que podemos considerar como sendo o protótipo da pobreza em Luanda, né? Mas para nós interessava-nos precisamente o Catambor pelas características históricas e por ser um dos bairros mais antigos, digamos assim, e precisamente por estar encravado no centro da cidade, ou seja, precisamente dividindo, digamos assim, o espaço com o Alvalade. E é claro que os casos que apontou Cláudio, de zonas como Quilamba, que depois à sua volta surgem outros bairros, reforça até certo ponto o nosso argumento, que também estamos a relacionar espaço e pobreza da forma como as próprias pessoas veem o espaço, elas se representam, mas também na forma como o espaço é administrado. Aqui entra o Estado. A forma como muitas das vezes o Estado, e nós dissemos que boa parte dessas zonas, ou uma boa parte das zonas de Luanda, estão em conflitos. Não se sabe muito bem onde termina uma coisa e onde começa a outra. Eu dei exemplos no interior desses dois bairros que há um conflito, inclusive, da administração. No bairro Calauenda há um conflito entre a administração de Viana e a administração do Kazenga, sobre os limites do bairro. Onde é que termina o Calauenda na jurisdição de Viana e começa? Quer dizer, e temos muitos exemplos, em Luanda eu daria outros exemplos, por exemplo, vários exemplos de bairros que há essa lógica também da administração do espaço, administração pública do espaço, como muitas das vezes. E há uma coisa que eu não frisei: o bairro Uejomaca resulta da venda de terrenos e traz consigo os conflitos de terra, muitos conflitos. Não mencionei isso, mas há muitos conflitos. Ou seja, então, o argumento é que há essa relação entre espaço e pobreza por N razões, mas uma delas é a representação dos próprios espaços, que nós temos mentalmente do espaço, a relação material com o espaço, a gestão do espaço, mas também, digamos que, quer dizer, outras formas, digamos assim, físicas e não físicas de compartimentação, digamos assim, ou representação do próprio espaço. Então, é basicamente isto. Eu não sei se fiquei por responder a alguma questão aqui.
Bom, e agradeço o facto, bom, não devia agradecer, mas agradeço a nota do professor Paulo pelo facto de ter citado autores angolanos. Claro, não tem como um trabalho dessa natureza ser feito sem citar a literatura de autores angolanos que fazem que são necessárias, claro. Não é possível discutir um assunto, apresentar um assunto como esse sem referenciar vários autores, né, angolanos e não angolanos, que trabalham sobre esses aspectos. O que não sei se... Bom, é isto. E eu fiquei com a impressão de que, moderador, de que havia mais alguém que quisesse falar. Eu Sim. também, sim. Há Eu mais também duas estou pessoas. com a impressão, não. Está alguém com, digamos assim, com a solicitação de palavra. Bom, mas deixa-me só reforçar uma nota. Se faz favor, Gerson. Em relação ao aspecto de ser pobre e ser rico, a nós interessou-nos muito ouvir as pessoas, ou seja, as representações que as pessoas, elas próprias fazem de si, da sua condição, independentemente das características exteriores que nos permitem qualificar e mensurar. Dependemos muito, essa parte concreta da pesquisa dependeu muito das representações que as pessoas fazem delas mesmas, né? Não que nós arbitrariamente determinamos, olha, você... Não, são elas mesmas que se colocam na condição de ser pobre, menos pobre, mais pobre, e por aí fora. Então, era esse caso. Peço E desculpa. concordo com a professora que é muito difícil discutir questões de ser rico no contexto angolano. Concordo que é muito difícil. Sim, essa questão. Sim. O João Trindade há bocado tinha se inscrito, mas o sinal caiu, ele reentrou agora, vamos ver se ele volta a inscrever-se. Ok. Então esperemos que o João Trindade volte a pedir a palavra. Para já, Jurema Dando, se faz favor. Boa noite a todos e a todas presentes nessa sessão. Quero parabenizar o Gilson Lázaro pelo trabalho que está a desenvolver. É um trabalho muito interessante, à medida em que existem conceitos que levantou que eu acho que precisam ser mesmo trabalhados e não romantizados. E eu acho que começa mesmo já nos conceitos de pobreza, riqueza, a aceitação da própria pessoa como pobre, o forjar pobreza, como depois vimos em outros exemplos. Fiquei atenta à abordagem que fez, um estudo super interessante, e acho que não sei se me passou, porque cheguei um bocadinho tarde, mas eu queria perceber o porquê da seleção dos bairros. Acho que não fiquei atenta, queria mesmo perceber. Por quê? Eu estou a acompanhar um trabalho que está a ser desenvolvido a nível de Angola, não só de Luanda, mas que tem que ver com a forma de como as próprias pessoas se olham e olham para as suas condições sociais. Estamos a falar de pessoas que saíram de bairros semelhantes a esses que foram aqui apresentados e que hoje vivem em centralidades. Eu acho que o Adélio falou um bocadinho da cidade do Quilamba, em que há pessoas que vivem nesses lugares, que saíram de bairros como estes que estão a ser estudados e que hoje, então, fazem parte de outros lugares modernos, urbanos, e que os hábitos os acompanham. Aquilo que costumam dizer que saiu do bairro, o bairro lhe acompanhou na cidade, né? Então, existem aí, eu queria perceber do nosso palestrante de hoje, quando foi buscar a informação das pessoas, que critérios utilizou para a veracidade da informação que lhe passam, uma vez que vimos aqui essa tendência, não é, da ocultação da informação verdadeira, eticamente falando. Como é, e por exemplo também não mencionou, por exemplo, falou da Maria, não nos disse se era um nome fictício ou se era um nome real, que normalmente em estudos qualitativos podemos já subentender que deviam estar aí o anonimato e a confidencialidade de dados, mas não fez referência a isso. Como está fazendo a apresentação de acho que era bom fazer referência a essas questões. Por que da seleção dos bairros que trouxe, não outros? Sabemos que Luanda tem
N bairros periféricos e a criação e o surgimento desses bairros assemelham-se também a estes bairros que o palestrante apresentou aqui. Então, questões éticas, conceitos das pessoas, como as pessoas falam sobre essas coisas. O estudo que eu estava a referenciar tenciona, procuramos por um arguente em Angola que tendência a olhar para as coisas conforme elas são e as suas solicitadas, acadêmicos angolanos, limitam-se a ser politicamente corretos. Ninguém quer falar das coisas conforme elas são. Quando trazemos pessoas de bairros semelhantes para as cidades, existem aspectos culturais, econômicos e sociais que são revelados, mas as pessoas não falam sobre isso. Uma pessoa que vive num bairro de Chapa e de repente passa para uma centralidade, esta pessoa vai entrar num processo de até aculturação mesmo, porque vai para um novo modo de vida, que às vezes não são abordados. Estudos dessa natureza, como esse que vimos hoje, são necessários, muito interessantes, e também gostava que o nosso preleitor, nosso palestrante, nos indicasse mais estudos semelhantes, que eu podia, por exemplo, consultar, a fim de encontrar um argumento à altura para olhar para as questões das mudanças das pessoas de bairros periféricos às cidades, né? Quem em Angola, já que citou muitos autores angolanos, provavelmente deve ter mais conhecimento do que eu. Faço isso também para ajudar a minha orientadora, que está a orientar alguém nessa perspectiva. E como sou angolana, fui indicada a ver alguém que olhasse para a real situação. O problema, onde é que está o problema? O que é que altera? Como altera e como é que vamos ter Angola daqui a alguns tempos? Esses bairros, né? Já estamos a ver que os índices de criminalidade nesses lugares Atenção ao tempo. estrondoso. Sim, doutor. É estrondoso, não dá para entrar nos bairros de Luanda, não é? Dá medo. Nós queremos, às vezes, mesmo para ir fazer estudos para observar, já não conseguimos. Então, eu acho que isso é fruto de alguma coisa. Já só nos fazer compreender aqui um. Obrigada. Nós é que agradecemos, Jurema. Obrigado. Vou passar a seguir, então, a palavra ao João Trindade. Por favor, pedir brevidade, que nós já estamos mesmo no limite. Também deve ser analisada numa comparativa e ao longo histórica. Vamos situar. Nos anos 80 e até mesmo nos anos, metade da década de 90, as pessoas de muito pouco rendimento preferencialmente compravam o chamado pão burro. Havia o pão burro e o pão certo. O pão certo era para as pessoas que tinham algum capital. Pão burro, feito em casa e nas condições que nós temos, era para pessoas que tinham pouco rendimento. Por outro lado, nesse período, era impensável para a maioria da população ter acesso ao satélite, ou seja, ao serviço de satélite, que nós chamamos de campo parabólico. Receber era um luxo. Mas hoje não tem dados estatísticos. Grande parte, ou a maioria da população, tem acesso a DCT e aos outros. Pronto. Telefones também eram telefones fixos, mas hoje muita gente, ou seja, o telefone telemóvel está vulgarizado, está popularizado. Eles esperam ter em conta esse aspecto. Outro aspecto ainda, isso é o meu dia a dia, eu lido com pessoas que têm um orçamento, ou seja, um rendimento acima de 300 a 400 mil kwanzas e preferem tomar as refeições, almoço em particular, nas casas que funcionam almoço. Aquelas senhoras que fazem almoço, eles preferem tomar o almoço nesses locais, onde um restaurante. Eu vivo, só para terminar mesmo já, aqui no Talatona,
mas do outro lado, que não tem o asfalto, próximo, muito próximo ao Talatona Shop, da minha casa até o Jack Talatona, são 200 minutos. Mas aqui nesse bairro, que comparativamente ao Rocha, é considerado um bairro de elite, mesmo não vivendo no asfalto, falta energia. A qualquer altura, particularmente esta semana, o corte de energia é resistente, para não falar da água ou do saneamento básico. Eram esses elementos que eu gostaria que fossem analisados nesse estudo, que eventualmente ainda poderá ser desenvolvido. Muito obrigado, João Trindade. Nós devolvemos já a palavra ao conferencista, Gilson Lázaro, fazendo lembrar que estamos mesmo no limite, isso dará no máximo 10 minutos de explanação. Serei breve. Bom, eu devo dizer que há aspectos não referidos na apresentação que constam, né? O estudo já foi realizado, né? Que resultou nessa reflexão que vos trago, mas teve em conta um conjunto de aspectos, né? Quer dizer, e quando disse há pouco tempo na apresentação, quer dizer, a relacionar espaço e pobreza tem que ver com uma multiplicidade de aspectos, quer aqueles de ordem material, quer os de ordem cultural, aqueles não mensuráveis, quer a forma que as pessoas usam o espaço, quer a forma de aquisição ou não de bens e serviços públicos, ou seja, uma multiplicidade, questão da criminalidade, ou seja, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura, por aí fora. Ou seja, então, tudo levou em conta todas essas dimensões. Dizer que existem 2 relatórios que estão publicados sobre esse estudo, né? 2 relatórios. A ideia era transformar em livro e estamos à espera de criar condições para efetivamente transformar todo o grosso da pesquisa em livro e publicar em livro, mas está publicado. Portanto, eu depois posso indicar, as pessoas que quiserem podem depois entrar em contato comigo, eu posso indicar onde encontrar mais informações sobre esse trabalho. Eu só apropriei-me de parte desse trabalho precisamente para apresentar para levantar essa discussão. Isso é um aspecto. O outro aspecto é quais são as razões que tiveram na base da escolha. Bom, as razões são várias. Algumas delas estão relacionadas, por exemplo, uma das principais razões que levou-nos à escolha de 2 principais foram. Primeiro é tentar uma representação ao nível dos municípios de Luanda, entre municípios mais antigos ou municípios mais novos, entre bairros mais antigos e bairros mais novos, com um mínimo de características semelhante que nos permitissem fazer a análise. E depois fomos buscar uma espécie de contrapeso, que é o bairro do Catambor, porque o bairro do Catambor é o bairro que entra como último bairro da escolha da amostra desses bairros. Sim, nós levamos em conta aspectos de natureza ética. Os nomes que apresento aí são nomes fictícios. Eu lamento não ter dito, mas são nomes fictícios, né? Foram precisamente adotados que é para a apresentação do trabalho. Portanto, os aspectos de ética, de confidencialidade em relação a esse estudo foram tidos em conta. Então, bom, em relação ao... Bom, eu considero que, não foi propriamente uma questão, mas considero foi mais um comentário alargado em relação às condições. O João Trindade fala-nos das condições sociais dos anos 80, em alguns bairros que conhece, e apresenta-nos também alguns casos, né, que descreve de pessoas que têm um rendimento X, mas preferem... Quer dizer, como disse, né, a nós também interessou-nos, como disse também, os hábitos, as mudanças de hábito, as formas comportamentais em relação, ou seja, são aspectos de natureza subjetivas, não só aqueles de natureza objetiva como o rendimento, né, como a economia, mas há alguns aspectos comportamentais e outros levamos em conta. Portanto,
Mas é só que lá está, né? É um pouco difícil, eu tinha consciência que essa discussão levantaria esses pontos precisamente, mas precisamente por entender que é um pouco difícil dissociar dessa discussão os aspectos econômicos, socioeconômicos, que acabam sendo determinantes, digamos que na literatura. Bom, eu acho que, no geral, respondi tudo. Senhor moderador, eu não sei se ainda questão de tempo e se há alguma coisa ficou tenha escapado. ficou uma pequena questão que, Sim, diga. acaso não já tenha sido respondida, vamos só dar conta de facto que foi respondida. A questão feita pela Jurema Ganda, que tem que ver com que critérios é que foram usados para sustentar a veracidade da informação prestada pelos inquiridos. Pois, ok. Não Pronto. sei se Então, foi eu, como disse exatamente no início, assim. a Jurema não... Sim, foi isso. A Jurema não estava presente. Eu disse no início, a pesquisa teve em conta metodologias quantitativas e qualitativas. A intenção era aplicar um total de 700 inquéritos, né, repartido em 4 bairros, mas também reforçado com entrevistas. Casos que foram de famílias, agregados familiares que foram selecionados, que é para entrevistas aprofundadas, para além de contato com instituições do bairro e outras, e para além ainda de uso de informação secundária, sobretudo informação do INEA, né? Que nos permitiu precisamente, e há 2 relatórios, na altura nós usamos o relatório sobre a pobreza do INEA, de 2013, e depois há um outro de 2015, e usamos inquéritos sobre múltiplos indicadores de 2008 e 2009, e pouco depois usamos também o censo geral da população na altura. Então, quer dizer, aí, para além de outros instrumentos mais locais, ligados à administração, às igrejas representadas nos bairros e outras instituições, escolas, contactamos escolas, ou seja, então foi um conjunto de... Mas, sobretudo, inquéritos e entrevistas a famílias selecionadas e entrevista às instituições, das mais variadas instituições representadas e não representadas nos bairros. Bom, então houve um confronto, houve um confronto, né, das fontes das informações. Mas temos noção de que em alguns, é um pouco delicado dizer isso, né, mas em algumas questões, em alguns casos as pessoas mentem, né, ou, para não dizer mentem, ocultam, pronto. Acho que é melhor usar a palavra ocultação ou omissão do que mentira, né, que é com a intenção precisamente de não dizer a coisa, né. A palavra mentira tem outras conotações em relação à omissão, pronto. Então, temos consciência dessas coisas, né? E um estudo, sobretudo estudo que diz respeito à vida das pessoas, até certo ponto a intimidade das pessoas, não é muito fácil, né, que as pessoas falem sobre as suas intimidades, sobre as suas vidas, né? Então, é um pouco isso. Mas todo o cuidado foi um estudo levado a cabo com esses cuidados todos que uma pesquisa recomenda. Muito bem, muito obrigado pela interessante conversa, interessante conferência, e um trabalho muito interessante. De certeza que as questões e as perguntas que o trabalho suscita e suscitou aqui no nosso fórum não se esgotam por aqui. Portanto, espero que o Gilson esteja disponível para ter o seu contato disponibilizado para qualquer pessoa que... Eu rapidamente vou deixar o meu e-mail, só para aqueles que quiserem contactar. Boa. E então, para quem quiser dos nossos... Bom, Gilson sem o acento, né? Lázaro sem o acento. Está aí, fica o contacto para quem quiser contactar o Gilson para mais informações e para continuar este debate e essa discussão. Nós aqui já não temos muito tempo,
Eu vou apenas agradecer a todos e a todas que estiveram presentes nesse debate, os participantes e todos que intervieram no debate. Vou também agradecer a oportunidade que me deram aqui, mas propriamente na pessoa do professor Paulo de Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras, para dizer e sublinhar que este nosso fórum é patrocinado pela Academia Angolana de Letras e cujo presidente é o professor Paulo de Carvalho, que é o promotor dos nossos debates. Eu agradeço. Espero não ficar por aqui os convites a participar de forma direta ou indireta a animação destes debates. Eu prometo que continuarei aqui a acompanhar as discussões. Devolvo a palavra para o professor Paulo de Carvalho e boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, agradeço a vossa disponibilidade. Cláudio Tomás, Gilson Lázaro, muito obrigado. Agradecemos também a presença de cada uma e cada um de vós, senhoras e senhores, muito obrigado, sejam os habitués, sejam os mais recentes. E resta-me anunciar o que temos para o mês de março. Para o mês de março, nós temos mais 4 conferências, como é habitual. Começaremos com 2 conferências da área dos estudos sociais, mais propriamente do direito e da relação que os cidadãos têm com o sistema judicial. Primeiro, Aduzindo da Conceição, que nos vai falar, o jurista Aduzindo da Conceição, que nos vai falar da justiça constitucional e dos diferentes tribunais. Depois, há também jurista Ana Paula Godinho, advogada, falar-nos-á do papel do Tribunal Supremo em democracia, ambos moderados pelo também jurista Gilberto Luther. E depois vamos para as literaturas, começando pelo Adriano Michinge, que falará das artes visuais e da literatura angolana moderna, a relação entre as artes visuais e a literatura, e depois o catedrático Francisco Soares, que nos vai falar de Maia Ferreira, um luandense no Atlântico, ambos moderados pelo conhecido escritor Lupito Feijó, nosso confrade na Academia Angolana de Letras. Esperamos ter-vos conosco também em março. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Até ao próximo encontro. Muito obrigado.